Olá, professor Eustáquio, do IFPM, Campus Uberaba. O tema de hoje refere-se à Revolução Chinesa, tá? O país que, em 1949, implantou uma revolução socialista sob a liderança do grande timoneiro Mao Tse-tung. Bem, a China hoje é uma alternativa às economias liberais. A partir dos anos 80, a China faz uma abertura econômica em relação ao capitalismo e assim se estabelece um capitalismo de forma diferenciada, né? Enquanto que os países capitalistas, Europa e Estados Unidos, passam por crises econômicas, a China cresce a um ritmo, o seu PIB, de algo em torno de 9 a 10% ao ano, e a gradua para que nessa década se transforme na maior potência mundial. É isso que nós vamos ver agora. Bem, até 1910, a China era um império, o famoso Império do Meio, com uma longeva dinastia, e em 1911, diante da incapacidade do país de resistir ao imperialismo norte-americano e até japonês, com a chamada Era Meiji, né? A China, que até então era um país submetido aos interesses imperialistas, e exatamente diante dessa situação, a monarquia entra em crise do Puyi, o último imperador chinês. Em 1911 se proclama a república, sob a liderança do Partido Nacionalista Chinês, o Kuomintang. Sun Yat-sen é o governante do país e que, até os anos 20, é marcado por uma forte instabilidade política. Por quê? Esse novo governante republicano, ele tenta centralizar o poder, ele tenta consolidar em todo o território, o gigante território chinês, uma centralização do poder sob domínio de Pequim. E ele tem a forte resistência dos senhores da guerra, não é? E também, por que não dizer, ele sofre a resistência dessas lideranças locais que não aceitam perder a sua autonomia e até dos setores imperialistas, principalmente Estados Unidos e o Japão, né, que têm interesses no mercado chinês e principalmente na matéria-prima chinesa. Tanto é que o Japão ocupa a Manchúria, o nordeste da China, territórios riquíssimos em carvão e ferro, essenciais para a Revolução Industrial Japonesa, da chamada Era Meiji. Bem, assim, em 1921, até como oposição a esse partido nacionalista, o Kuomintang, forma-se então o Partido Comunista Chinês, o PCCH, sob a liderança de Mao Tse-tung, ou Mao Zedong, como dizem os chineses. E Mao Tse-tung, não se esqueçam, a formação desse partido é reflexo da expansão do socialismo pelo mundo, a partir da vitória da Rússia bolchevique. Né? E é uma tendência mundial de expansão e a formação desses partidos comunistas. Até 1925, há uma aliança entre esse Partido Nacionalista, o Kuomintang, e o Partido Comunista Chinês. Né? Exatamente com qual objetivo? Consolidar a unidade política e, principalmente, combater os interesses estrangeiros que eram muito fortes na China. Em 1925, né, morre Sun Yat-sen e o novo governante é o generalíssimo Chiang Kai-shek, é o novo governante do país. Assim, esse novo governo torna ilegal e passa a fazer uma perseguição, uma caça às bruxas a esses comunistas. E em 1927, o Partido Comunista é colocado na clandestinidade. Essas imagens, temos aí no alto à direita o Mao Tse-tung e abaixo o Sun Yat-sen, o general
chinês. Bem, em 1928, esse partido Kuomintang, esse partido nacionalista, ele consegue consolidar-se no poder e, diante dessa situação, ele procura desenvolver a China de uma forma capitalista. Assim, há uma perseguição a esses comunistas, e diante dessa perseguição, o Mao Tse-tung lança a chamada Longa Marcha. Né? E nesse processo de perseguição dos nacionalistas contra os comunistas, ele parte de Jiangxi e vai até a região de Yan'an, né? Mais ao norte da China. E o objetivo dessa grande marcha seria fugir das perseguições do partido Kuomintang, das perseguições do Chiang Kai-shek e, principalmente, formar a base rural de ampliação de apoio aos socialistas. Assim, em 1937, já no pré-Segunda Guerra Mundial, o imperialismo japonês, né, vai atacar a China. A China, da mesma forma, o Japão, que vai ocupar a China, ele vai ocupar também a Coreia, a Indochina. É uma política extremamente agressiva do fascismo japonês. Né? E logo depois o Japão vai se aliar à Itália e à Alemanha de Hitler para formar o eixo. E assim, diante da invasão japonesa, o inimigo externo, vai haver uma aliança provisória entre o Kuomintang, do Chiang Kai-shek, um líder nacionalista, com o Partido Comunista Chinês, no Mao Tse-tung. Bem, em 1945, termina a Segunda Guerra Mundial. E ao final dessa guerra, o Japão foi derrotado. E a derrota do Japão significa o fim do fascismo japonês. E diante dessa situação, a guerra civil é retomada. E essa guerra civil coloca de um lado o Kuomintang, com apoio dos Estados Unidos, já no contexto da Guerra Fria, e o Partido Comunista Chinês tem um apoio da União Soviética. E em 1949, depois de uma sangrenta guerra civil, né, o Partido Comunista chega ao poder através de um golpe de Estado. Chiang Kai-shek, o líder do Kuomintang, o antigo governante, é deposto. E aí, com a deposição do Chiang Kai-shek, o líder comunista Mao Tse-tung toma o poder. E a tomada de poder, né, em Pequim, a China se torna mais um país comunista. Né? E diante dessa situação, a pequena ilha de Formosa, Taiwan, se torna refúgio do Kuomintang. É a China capitalista, financiada pelos Estados Unidos. O novo governante comunista, Mao Tse-tung, passa, então, sob a influência da União Soviética, a estabelecer os chamados planos quinquenais, nos moldes do que o Stalin implantou no país. Então, o modelo desses planos quinquenais é a planificação da economia. Todas as empresas estrangeiras são nacionalizadas e passa a implantar uma ampla reforma agrária, né, no modelo socialista soviético. E nesse primeiro plano quinquenal, o objetivo é modernizar a China através de investimentos maciços na industrialização de base, produção de energia, petróleo, hidrelétricas, ferrovias, e também nos moldes soviéticos, dos kolkhozes e as sovkhozes, as grandes cooperativas agrícolas. A China, até então, é um aliado incondicional da União Soviética. Né? E isso, para os Estados Unidos, é assustador, né? Porque é nesse momento que mais um país comunista, e na bipolarização mundial, a China, como aliado da União Soviética, ela passa a influenciar os seus países vizinhos, né? Como Laos, Camboja, Vietnã
E também essa expansão do socialismo, ela vai se dar também para os países africanos, que estão em processo de descolonização. Bem, em 1958, há um segundo plano quinquenal, e agora o objetivo é queimar etapas e dar um grande salto para frente. Assim, há um deslocamento de subsídios para a agricultura, além do modelo de consolidação da indústria de base. O objetivo agora é transformar a China numa potência agrícola, investimentos maciços no desenvolvimento do país. E esse grande salto para frente é o chamado modelo socialista chinês, porque enquanto o modelo soviético é urbano, não é? O modelo do socialismo soviético é de base industrial, o modelo chinês, até pelas características agrárias do país, é de base rural. Assim, em 1960, de forma assustadora aos olhos mundiais e excelente para os Estados Unidos, a China rompe com a União Soviética, né? Após a morte de Stalin em 53 e a ascensão de Nikita Khrushchev, com a própria desestalinização da União Soviética, os alicerces do socialismo mundial são abalados e a China rompe relações com a União Soviética, né? E principalmente, por quê? Porque a União Soviética se recusou a passar informações para que a China construísse a sua bomba atômica, o sonho de todos no período da Guerra Fria. E assim, diante da saída dos soviéticos, dos técnicos e do capital, dos investimentos soviéticos, o grande salto para frente torna-se um grande fracasso, não é? Há muita fome, milhões de pessoas passam fome. E a decadência desse modelo de grande salto para frente, que transformou-se num grande fracasso, não é? Tanto industrial quanto agrário, o Mao Tse-tung cai em desgraça. E ele, assim, é afastado das principais decisões do país. 62 a 66, né, há uma política de reajustamento. O objetivo é estabelecer um ajuste para tentar retomar o desenvolvimento diante do fracasso do segundo plano quinquenal. E nesse terceiro plano quinquenal, o objetivo seria uma nova reorientação para industrializar o país, né? Com maior centralização a partir de Pequim e, principalmente, investimento em tecnologia e indústria de base, retoma o desenvolvimento. E um problema que até hoje ocorre na China, o desnível de crescimento entre o campo e as cidades. Enquanto as cidades começam a se modernizar, nos anos 60, no campo, os índices de produtividade agrícola e o analfabetismo ainda são muito fortes. Em 66, há uma retomada de Mao Tse-tung ao poder. De 66 a 76, nessa década, vai ocorrer a chamada Revolução Cultural. O Mao Tse-tung lança o Livro Vermelho e ele radicaliza ideologicamente e passa a combater os seus inimigos, aqueles mesmos inimigos que o afastaram do poder. E assim, essa arte engajada, principalmente a juventude, é convocada para, de forma cega, apoiar o Mao Tse-tung. E assim, muitos intelectuais são ridicularizados, muitos são exilados e até presos e eliminados. O objetivo de Mao Tse-tung com essa revolução cultural é fortalecer-se no poder e afastar seus inimigos, considerados burgueses e vendidos. Assim, há uma reeducação da população, principalmente os jovens, de acordo, seguindo os padrões da ideologia do partido. E essa revolução cultural é um atraso no desenvolvimento do país, não é? Porque muitos intelectuais foram afastados, não é? E presos, e muitos até exilados,
torturados e mortos pelo regime socialista. Em 1976 é o fim da Revolução Cultural, com a morte do Mao Tse-tung. E aí a grande inovação, o novo líder é o Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, né, ele procura, então, estabelecer uma nova dinâmica na economia. Né, e ele procura fazer as chamadas 4 grandes modernizações do país. Nessa segunda década, na segunda metade da década de 70, ele, com a própria morte do Mao Tse-tung e a ascensão do Deng Xiaoping, com uma visão mais arejada, ele vai introduzir o capitalismo no país, não é? E com grandes investimentos maciços na indústria, bens de consumo duráveis e não duráveis, na indústria de base, investimentos pesados na agricultura, na defesa do país, setores militares e na educação. E aí com o objetivo de quê? De erradicar o analfabetismo e qualificar técnicos para a formação de cientistas e tecnólogos. Com isso, aos poucos, nas áreas do litoral do Mar da China, ele vai atrair multinacionais para investir no país. E assim ele começa o que mais tarde será chamado de economia socialista de mercado. Mas, enfim, o que é isso? Né? Ele vai misturar uma economia socialista, um planejamento econômico, mas adotando também a economia keynesiana, do John Maynard Keynes, aquele economista britânico que tirou os países da crise de 29, com investimentos do Estado na economia de mercado, e com essa abertura, com a atração de multinacionais, com áreas específicas do litoral do país, ele vai criar as chamadas zonas econômicas especiais. E assim, já no final do século XX, início do século XXI, com esse modelo, a China se consolida como grande potência mundial. E a sua economia, disparado, é a que mais cresce no mundo. Bem, em 1989, diante dessa própria abertura econômica, há uma pressão, principalmente dos jovens, dos intelectuais, para uma abertura política também, influenciados pela glasnost e a perestroika soviética, né, do Mikhail Gorbachev. A ideia qual é? Já que o governo está implementando reformas econômicas, com abertura econômica, mesclando socialismo com capitalismo, por que não também implantar a democracia? Começa, então, uma forte pressão desses jovens para que a China fizesse a chamada quinta modernização. O que seria essa quinta modernização? O rumo do país, a democracia, com a escolha livre dos seus representantes. Enfim, era o sonho de todos os jovens chineses. E assim, o mundo assistia a essas manifestações, né? E qual foi ser o resultado dessas manifestações? A prisão, quando os tanques do exército chinês, lá na praça de Tiananmen, conhecida como Praça da Paz Celestial, quando esses jovens são presos e reprimidos. E demonstrando claramente que a China fez a abertura econômica, mas não iria fazer a abertura política. Essa é a grande contradição do governo chinês. Né? Aqui, um retrospecto, o Mao Tse-tung, que vai governar de 49 a 76, os planos quinquenais, ainda reflexo do modelo soviético, né? Enquanto que o Deng Xiaoping vai ser o responsável pela modernização do país, investimentos em agricultura, indústria, defesa, com investimentos pesados na modernização, na defesa militar do país, em tecnologia. E a grande sacada, a abertura para o capitalismo, das chamadas zonas econômicas especiais, com socialismo de mercado. E
ao final de 1989, o objetivo, o sonho, né, almejado pelos jovens estudantes de Pequim, quando eles sonhavam que esse governo, que modernizou a economia, que abriu para o capital estrangeiro, atraindo investimentos internacionais, o sonho de democratizar o país. E termina, lamentavelmente, com a prisão dos jovens estudantes, né, demonstrando claramente que a China não iria fazer a abertura política. Jiang Zemin, o substituto do governante Deng Xiaoping, e esse novo governante já é o primeiro, né, que vai ampliar essa abertura, né, é o primeiro que vai ampliar essa inserção da China no mercado internacional. E esse Jiang Zemin, em 2003, ele é substituído por Hu Jintao, e que vai dar continuidade a essa abertura e aproximação com o Ocidente. Em 2013, a ascensão de Xi Jinping, e esse é o primeiro que não viveu a chamada Revolução Chinesa, que não viveu no chamado socialismo, ele é pós-socialismo. E aí, a grande questão, qual caminho seguir? Né? Esse Xi Jinping, ele vai fazer uma campanha de combate aos corruptos que se enriqueceram com a inserção do país na economia de mercado, inclusive vai mandar para a cadeia 1 milhão de corruptos, né? E vai estabelecer também a ampliação dos investimentos da economia chinesa, a chamada que ele vai chamar de a nova rota da seda, quando a China vai investir na expansão para a Ásia e África, inclusive com muitos investimentos, né, com compra de terras, compra de empresas, enfim, são os tentáculos do imperialismo chinês avançando sobre os países do Polo Sul. Né? E assim, a China vai se consolidar como a próxima potência mundial, né? Capaz de superar os Estados Unidos. E nesse ritmo de crescimento de 9% ao ano, enquanto as economias europeias e norte-americanas, com o chamado liberalismo, crise econômica, desemprego, né? A China vai batendo todos os recordes de produção, fato que a gradua para se tornar a próxima potência mundial. É isso. Um abraço.